O programa a seguir é livre para todos os públicos. Programa Muito Mais Saúde. Oferecimento Drogaria da Praça. Há 25 anos cuidando da sua saúde. Implant Center Tratamentos Odontológicos. Implantando sorrisos. Boa noite, meus amigos. Estamos aí começando mais um programa da série Muito Mais Saúde. Como vocês já estão mais do que habituados, a gente leva notícias de todas as áreas da medicina, da saúde humana, da odontologia, da psicologia, enfim, da fisioterapia, da fonoaudiologia, tudo que pode ser útil para melhorar a condição de saúde do ser humano, a gente procura trazer aqui. No mês passado, foi o mês do Outubro Rosa, todas as atenções foram voltadas para os problemas ligados ao câncer de mama, né? É uma doença grave, silenciosa, infelizmente entre nós brasileiros só percebida sempre, primeiramente pela mulher, mas quando percebida já com um tamanho acima de 1 ou 2 centímetros, então uma doença às vezes que já saiu da mama e traz problemas graves. Esse mês de novembro nós estamos vivenciando então o Novembro Azul, que é dedicado ao trabalho, ao esforço de prevenção e principalmente prevenção e tratamento do câncer de próstata e das doenças da próstata. Hoje, o nosso querido amigo Dr. Rodrigo Barros, mais uma vez, se dispôs a largar lá o seu consultório mais cedo, enfim, todo o seu trabalho, e vir aqui colaborar com a TV Zoom, com o nosso programa, para divulgar essa batalha, né, da Sociedade Brasileira de Urologia e de toda a sociedade, né, médica contra esse câncer. Rodrigo, boa noite, meu amigo. Boa noite, doutor Norberto. É um prazer falar com você mais uma vez. Há pouco tempo a gente conversou também. E eu gostaria que você, primeiramente, falasse a importância desse mês de prevenção do câncer de próstata, né? Porque muita gente, apesar de tudo esse trabalho, ainda desconhece, homens não ligam, acham, isso eu não tenho. Fala um pouquinho da importância, inclusive, da sua sociedade, né, brasileira de urologia. Bom, inicialmente o prazer é meu, boa noite a todos. O Novembro Azul, né, assim como o senhor mencionou com relação ao Outubro Rosa, o Novembro Azul é um movimento, né, criado por diversas entidades, dentre elas a Sociedade Brasileira de Urologia, com o intuito de orientar os homens, chamar a atenção sobre as doenças masculinas, em especial o câncer de próstata. Então é um mês que a gente aproveita para conscientizar, para chamar a atenção da população de uma maneira geral, mas com ênfase às doenças que acometem o homem. Não só o câncer de próstata, a gente fala muito do câncer de próstata, mas a gente procura ver a saúde do homem como um todo, né? Ver todas as doenças. O câncer de próstata é o câncer mais comum no homem. É um câncer que mais de 60% dos homens com mais de 60 anos têm o câncer de próstata. Na verdade, os pacientes com mais de 60 anos, né, onde a gente encontra uma incidência maior de câncer de próstata. Então, 60% dos casos de câncer de próstata vai ser nessa faixa etária. Então, a gente tem que ter uma atenção especial com esses pacientes. E existem muitos mitos com relação ao exame da próstata, os pacientes querem saber quando que devem procurar o urologista, e aí vem essa questão da conscientização, da campanha do Novembro Azul. De acordo com a Sociedade Brasileira de Urologia, tá, todo homem com mais de 50 anos deve procurar o seu urologista para conversar sobre essa avaliação da próstata. Aqueles pacientes com história familiar de câncer de próstata, especialmente pai, irmão, e aqueles da raça negra devem começar a fazer o exame mais precocemente, a partir dos 45 anos, porque são pacientes que se encontram num grupo de risco
com a chance maior de desenvolver um câncer de próstata. Então, esse é o momento em que a gente deve começar a fazer a avaliação da próstata. A pessoa de raça negra, o homem negro, a incidência, o risco dele é aumentado. É aumentado. É óbvio que aqui no Brasil, isso são dados da literatura, mas aqui no Brasil a nossa raça é muito miscigenada, né? Então a gente tem vamos dizer, um viés aí de risco, mas seguindo as recomendações, os homens da raça negra, eles têm uma chance maior de desenvolver um câncer de próstata e numa fase mais precoce da vida, por isso devem ser avaliados mais precocemente. Assim como aqueles pacientes que têm a história familiar. Quando você tem uma história de um pai com câncer de próstata, a sua chance de desenvolver um câncer de próstata dobra. Quando você tem um irmão, essa chance triplica. Não quer dizer que se o seu pai teve um câncer de próstata, você vai ter, mas a gente tem que ter uma atenção dobrada. Então, são pacientes que se encontram num grupo de risco em que a gente tem que ter uma atenção tem que ter um cuidado maior, especial. Né, Rodrigo? Impressionante isso, né? E essa campanha de prevenção do câncer da próstata, ela já vem há bastante tempo sendo divulgada, anualmente, sempre no mês de novembro, né? Exatamente. E como é que funciona essa avaliação da próstata? Quando a gente fala que o paciente tem que procurar urologista. Quando o paciente procura o urologista, basicamente 2 exames devem ser feitos obrigatoriamente. Né? Um deles é o exame de sangue, que é o PSA, o antígeno prostático específico. Esse exame vai dar para a gente o risco de câncer de próstata. E o toque retal, o exame digital retal. Se a gente for levar em consideração somente o PSA, tá? Você vai estar deixando de diagnosticar em torno de 20% a 30% dos casos de câncer de próstata. Então, aquele paciente que faz só o exame de toque, ele está perdendo a oportunidade, às vezes, de fazer um diagnóstico numa fase inicial. Porque a gente sabe que 20% a 30% dos casos de câncer de próstata, o PSA se encontra dentro dos valores de normalidade. Isso no início? Isso numa fase inicial. Inicial. Da mesma forma, se você faz só o exame de toque, você também deixa de fazer um diagnóstico de um paciente que talvez tivesse somente uma alteração do PSA. Então, os 2 exames, eles se complementam e, dessa maneira, os 2 exames devem ser realizados rotineiramente. Eu estou falando isso porque existe muito mito com relação ao toque. Né? Foi feita uma pesquisa em 2015, no ano passado, pela Sociedade Brasileira de Urologia, e eles observaram que metade dos homens que deveriam procurar o urologista não fazem isso. Isso Por preconceito ou por até uma certa ignorância, não ignorância de agressividade, mas de falta de conhecimento, de informação, né? E aí vem o papel da sociedade. De campanhas como essa que nós estamos fazendo. Exatamente. Eu acho que, mas o que a gente vê na prática, né, não só no consultório, nos hospitais, como nas conversas de uma maneira geral, é que existe, eu acho que talvez o preconceito aí esteja em primeiro lugar. Esse preconceito é menor entre os europeus, entre os habitantes nórdicos, entre os Estados Unidos, inglês, né? Mas é grande nos países latinos, pela cultura, talvez, machista, né? Sem dúvida. E isso deve levar muito homem a descobrir a doença tardiamente, né, Rodrigo? Essa falta de informação. E aí está a questão. A gente fala muito em prevenção do câncer de próstata, mas, na verdade, você não tem como prevenir, você não tem como evitar o câncer de próstata. Você tem como fazer uma prevenção secundária, você tem como fazer um diagnóstico precoce, numa fase inicial, onde as chances de cura são acima de 90%. Então, quando você está procurando o médico, né, o urologista, mesmo sem estar tendo qualquer tipo de sintoma, para fazer aquela rotina, e você faz um diagnóstico na fase inicial, a sua chance de cura ela é enorme. Ao passo que, se você não faz nada e deixa apresentar algum tipo de sintoma que não é comum no câncer de próstata e faz um diagnóstico numa fase já avançada,
essa chance de cura ela vai diminuir bastante e o prognóstico é bem pior. É sombrio, né? Porque o indivíduo provavelmente já terá alguma metástase, né? Exatamente. E aí não tem como você sair catando tudo por aí. Exatamente. Né? Rodrigo, essa questão da incidência, não sei se você tem noção. Outro dia eu estava conversando com um colega nosso, que é endocrinologista, o Kinzel, o Max Paulo Kinzel, e ele falou que numa população como a nossa aqui em Friburgo, em relação à diabetes, nós teríamos provavelmente entre 15 a 18 mil pessoas, homens, mulheres e crianças, diabéticos. Desse pessoal todo, metade sabe que está, e só metade que sabe que está se trata. A outra metade ignora tudo e vai descobrir anos depois pelas consequências. Você tem uma ideia assim, do percentual de câncer de próstata entre os homens em geral? A gente sabe que todos nós, homens, nós temos uma possibilidade de desenvolver um câncer de próstata em 15% dos casos. Então, 15% da população se encontra em... Se nós tivéssemos hoje aqui a população de 200 mil pessoas, metade homens, dessa metade de homens vamos tirar crianças, né? E homens muito jovens, mas nós teríamos aí talvez um pessoal de risco aí em torno de 5 mil homens com risco para isso. Isso é difícil da gente determinar porque é uma doença muito subnotificada. Às vezes o paciente tem um câncer de próstata, vai morrer com câncer de próstata, mas nunca procurou o urologista e a gente não tem como determinar isso. Isso é verdade. A gente sabe que 15% é um risco real, né? É uma doença que se você faz um diagnóstico na fase inicial, a chance de cura é grande, mas se você não faz nada e deixa ela evoluir, é uma doença que mata. Daí a importância, né, toda dessa campanha. Meus amigos, nós estamos conversando aqui com o médico Rodrigo Barros, urologista, e falando sobre esse mês de Novembro Azul, onde se luta para a prevenção e tratamento inicial, sempre que possível, do câncer da próstata. Daqui a pouco nós voltamos. Na Drogaria da Praça, você é sempre bem recebido e tem tudo o que precisa, além de contar com um farmacêutico à sua disposição para te ajudar com suas dúvidas sobre os medicamentos. E ainda tem o atendimento personalizado por telefone. Drogaria da Praça. Há 25 anos, cuidando da sua saúde. Sabe-se hoje que para você construir uma casa, você precisa de um projeto, de um arquiteto. Ele mostrará para você o que você precisa fazer na sua casa. A mesma coisa na odontologia. Nós podemos fazer um projeto em cera e transferi-lo para a boca, de uma forma prática, numa única sessão. E o paciente conseguirá entender, vislumbrar a forma, o sorriso, a cor e como ele ficará ao final. Presente em Nova Friburgo desde 1993, o Frilab possui equipe treinada e equipamentos de última geração, além de ser o único laboratório da região com certificação de qualidade de uma sociedade médica e certificação ISO 9001, agora com moderna ampliação de sua sede para maior conforto dos seus clientes. Faça seus exames no Frilab, a qualidade bem analisada todos os dias. Invista na qualidade de vida de quem você ama. A Pousada Outono trata com muito carinho e respeito aqueles que passaram a vida toda cuidando de você. Com uma equipe altamente especializada, oferecem aos idosos atividades terapêuticas e de lazer em um ambiente acolhedor, cercado pela natureza. Pousada Outono, o melhor em hospedagem e cuidados para a terceira idade. Na hora de fazer as compras, o Supermercado Santos Reis é a sua melhor opção. Aqui você encontra todos os itens da sua lista com o menor preço. Amplas instalações climatizadas, qualidade no atendimento e maior comodidade para você e sua família. Faça nosso cartão e pague em até 40 dias. E ainda participe do nosso programa de pontos. Supermercado Santos Reis. Bom preço, conforto e qualidade perto de você. Rua Sebastião Pereira da Silva, 25, em Conselheiro Paulino.
Meus amigos, estamos de volta aqui com o Dr. Rodrigo. Antes de nós começarmos a falar agora, sim, sobre o câncer da próstata, os sintomas e tudo aquilo, vamos ouvir o Momento Freelab e em seguida a gente volta com o Dr. Rodrigo. O Freelab apresenta a você uma dica de saúde sobre o sódio, que é o único dos íons que deve ser adicionado artificialmente à nossa alimentação, sob a forma de sal de cozinha. Isto porque os alimentos não contêm concentrações suficientes para a nossa necessidade. O sódio está ligado à condução dos estímulos nervosos no nosso sistema nervoso central. A sua concentração no sangue depende da ingestão e da excreção de água, e em menor grau da regulação feita pelos rins. A quantidade de sódio no nosso corpo é relativamente bem constante, porque nós ingerimos e excretamos cerca de 4 gramas diariamente. O consumo excessivo de sódio é nocivo à saúde, provocando inchaço, constrição das artérias, elevação da pressão arterial, predispondo o corpo a doenças cardíacas e renais. O segredo é não exagerar na dose, porque o sódio abaixo dos níveis necessários também pode causar problemas de saúde. No Freelab, com sua tradição em garantia de qualidade, você pode fazer todos os exames no sangue e na urina para monitorar este importante elemento. Estamos de volta agora falando com o Dr. Rodrigo a respeito da doença do câncer de próstata, e o Rodrigo vai nos dizer algumas coisas sobre os primeiros sintomas, o que acontece com quem tem um câncer de próstata, e, enfim, ele vai nos botar a par dessas coisas que são tão importantes para vocês todos. Rodrigo, fala um pouco dessa questão do câncer da próstata. O câncer da próstata, ele tem uma peculiaridade que é um câncer que costuma crescer muito lentamente. E isso faz com que o paciente, né, geralmente não perceba nenhum tipo de sintoma. Quando ele vai ter algum tipo de sintoma, na maioria das vezes é porque já se encontra na fase avançada, né? O câncer de próstata, tá? Ele é o câncer mais comum no homem. E ele é uma das doenças que também mais mata o homem. Então, é aquilo que a gente estava falando no bloco anterior. Você não deve esperar manifestar algum tipo de sintoma para procurar um urologista. É muito comum a gente, em conversa no consultório, às vezes tem uma paciente que, meu esposo, ele tem que vir, mas ele não vem, mas ele fala que não sente nada. Então, esse conceito é uma coisa que a gente tem que acabar. A gente não tem, o homem é assim, ele espera sentir alguma coisa para procurar um médico. A mulher já, culturalmente, né, ela já sabe, já vê a mãe indo ao ginecologista, ela também... Ela cresce naquela educação. Exatamente, o homem não. Então é importante que os homens, né, que estão aqui assistindo, que o câncer de próstata normalmente ele não dá sintoma. E quando o paciente apresenta algum tipo de sintoma, ou ele já está na fase avançada, ou esse sintoma é por conta do aumento benigno da próstata, que não tem nada a ver com o câncer de próstata, né? Então isso é um dado que é bastante importante e relevante. Uma pergunta para as pessoas, né, que às vezes querem saber. Quando você fala que o câncer está numa fase avançada e a pessoa sente, esse avançado que você diz é o quê? A doença já saiu da próstata, já não é só dali? Porque você tem basicamente 3 fases, né, do câncer de próstata. O câncer de próstata localizado, é aquele que está localizado só na próstata, e esse geralmente não dá sintomas. A doença localmente avançada, é o câncer que ele está ali na próstata, tem nos órgãos vizinhos, nas vesículas seminais, pode estar invadindo a bexiga, e aí esse paciente pode ter sintomas urinários, pode urinar sangue, pode ter dificuldade para urinar, ter que ir muitas vezes no banheiro, mas geralmente esses sintomas são do aumento benigno da próstata. Mas o câncer de próstata localmente avançado também pode dar esses sintomas. E o câncer avançado, metastático, geralmente o câncer de próstata ele dá metástase para os ossos.
Então, ele espalha para os ossos e aí o paciente pode ter dor óssea e manifestações como qualquer tipo de câncer avançado, emagrecimento, queda do estado geral. Então, o paciente, quando abre o quadro, quando ele vai procurar o urologista, com dor óssea, com perda de peso, queda do estado geral, é porque o prognóstico é bastante grave, né? Reservado. Por exemplo, às vezes a pessoa me pergunta, a paciente, a esposa, eu tive uma relação com o meu esposo e eu achei que o esperma dele tinha sangue, mas eu não sei se é meu, então eu vim tirar essa dúvida. Eu faço o exame, não, seu útero está absolutamente normal, epitelizado, não tem assim nenhum vestígio de alguma coisa que possa ter sangrado, deve ser do seu esposo. É possível isso? É comum, às vezes, numa fase avançada, ele ejacular com sangue? Exatamente. A hemospermia, que é o esperma acompanhado de sangue, é um sinal, né, do câncer de próstata, embora não seja, né, uma situação comum. O mais comum na hemospermia é que não seja nada, entendeu? Um vasinho que rompeu ali, mas pode ser um sinal de um câncer de próstata. Então, se você, de maneira nenhuma, um paciente que se encontra na faixa etária com mais de 50 anos, principalmente nos 60 anos, como eu coloquei anteriormente, é mais um dado que você tem para pensar num câncer de próstata. Quer dizer, isso pode ocorrer. E os demais sintomas iniciais, muitas vezes, por isso é que é considerado uma doença traiçoeira e silenciosa, porque o indivíduo está com ele, mas não sente, né? O diagnóstico do câncer de próstata, geralmente, ele pega o paciente de surpresa, porque é um paciente que não está sentindo nada, ele vai fazer uma rotina. PSA não dá diagnóstico de câncer de próstata, que é o exame de sangue. Exame de toque também não dá diagnóstico de câncer de próstata, por mais que todos esses dois exames te levem a uma suspeita. Você fez um toque, viu um nódulo, viu uma área endurecida, é suspeito. Mas quem vai dar o diagnóstico é a biópsia, né? Então vai ser feita uma biópsia com um aparelhinho de ultrassom transretal, vão ser colhidos os fragmentos, vai ser enviado esse material para o patologista e aí sim vai ter o diagnóstico. Então, na grande maioria das vezes, você faz um diagnóstico naquele paciente que não está sentindo nada. Ele vai lá todo feliz, vai fazer a rotina, faz o PSA, faz o toque, um dos exames dá uma alteração, você pede uma biópsia e nessa biópsia vem um câncer de próstata. E, para te ser bem sincero, é até melhor que seja dessa forma. Óbvio que o ideal é que ninguém tivesse câncer de próstata, né? Mas quando você faz um diagnóstico, é melhor que seja nessa fase, porque aí você tem mais de 90% de chance de cura. E você tem mais opções de tratamento. E tratamentos com intenção de cura, né? Algumas pessoas perguntam, Rodrigo, e seria bom se você pudesse falar se isso é assim mesmo, da colocação de pequenas partículas de um material radioativo inseridas na próstata por um urologista e que elas então iriam manter aquele câncer controlado e até eliminar a célula cancerígena. Como é que isso é feito? Isso é chamado a bracterapia, né? É um método que pode ser utilizado no câncer de próstata localizado, tá? Mas ele possui algumas restrições. O ideal é que seja feito num paciente com uma próstata pequena, né? O ideal é que isso seja feito num paciente com um câncer de próstata localizado só na próstata, com todos os critérios de bom prognóstico, onde você vai ter dados da patologia, dados do PSA, do exame de toque, que vão te levar a pensar nessa possibilidade. Mas está longe de ser o método ideal, tanto que esse método já é utilizado há muitos anos, mas não avançou, né? Não é um método nem no Brasil, nem nos Estados Unidos, nem em lugar nenhum no mundo. Ele é uma opção para alguns pacientes. Para alguns casos, né? De uma maneira geral, hoje, no câncer de próstata localizado, você tem duas grandes opções, que é a cirurgia radical da próstata e a radioterapia. Todos os dois métodos evoluíram muito. Hoje você tem máquinas de radioterapia, de tecnologia de ponta, em que você consegue fazer um mapeamento ali da próstata, com exames de imagem e fazer modular toda a radiação na próstata, no local onde você quer irradiar, né, para matar aquelas células
cancerígenas. Antigamente você fazia uma radioterapia pegando ali toda a pelve, toda a loja prostática, o paciente tinha uma série de complicações com a bexiga, com o reto, urinava sangue, evacuava sangue, fazia retite, cistite actínica, e hoje isso não acontece. Da mesma forma, a cirurgia radical da próstata, ela evoluiu muito. Tanto a cirurgia aberta, né, apesar dos pacientes pensarem às vezes que a cirurgia aberta ela é uma coisa ultrapassada, não, ela evoluiu muito a sua técnica, a maneira de operar, diminuindo bastante o número de complicações como incontinência urinária, impotência. Também a gente teve nos últimos anos, né, a evolução da técnica através de materiais específicos, como a videolaparoscopia e agora a cirurgia robótica. A cirurgia em si, a proposta de tratamento é basicamente a mesma. O que muda é a forma de se operar, o método que você utiliza, mas o objetivo final é fazer a cirurgia radical da próstata, remover toda a próstata, as vesículas seminais, os gânglios, não deixando de, não comprometendo a finalidade do tratamento oncológico. O robô é uma coisa muito cara para padrão brasileiro, mas parece que no futuro será uma coisa mais acessível, né? Isso já está evoluindo bastante. Você tem uma noção, até o ano passado, ou retrasado, se eu não me engano, foi quando chegou o primeiro robô no Rio de Janeiro. Então, chegou no Hospital Samaritano, depois chegou no INCA, acho que no Hospital Marcílio Dias, e hoje já tem mais um robô lá no Copadó, tem um robô no Quinta Dó. Vai tocando. E então, no Brasil, se eu não me engano, hoje você já tem 18 consoles de robô espalhados pelo Brasil. Não vai ser, acredito eu, um método para se utilizar em qualquer lugar, massa, inclusive, né? Em hospitais públicos, em massa, até porque ele tem suas vantagens, mas não é uma coisa em que a literatura mostre que é extremamente superior aos outros métodos. Não é. Por enquanto, a literatura não conseguiu mostrar isso ainda. Ela tem algumas vantagens, mas não existem estudos ainda que mostrem, tá, com níveis de evidência, que a cirurgia robótica ela é superior em termos de controle do câncer, continência e potência sexual. Provavelmente é possível, com o desenvolvimento da técnica, que esses estudos venham a aparecer, mas até o momento, isso eu estou falando em termos de literatura mundial, isso não aconteceu de uma maneira concreta. É uma esperança para o futuro. Existem várias vantagens, é uma coisa muito mais confortável para o cirurgião, o paciente tem uma recuperação mais rápida, em termos de estética, você tem pequenas incisões, mas a recuperação da continência urinária, ela pode ser mais precoce, alguns estudos mostram, mas se você for olhar esses pacientes todos, né, homens com mais de 50, 60 anos, depois de um ano, em termos oncológicos, né, de cura do câncer, de continência urinária, de potência, até o momento os resultados são bastante semelhantes. Da cirurgia comum. Da cirurgia aberta. Isso, obviamente, vai depender muito da experiência de cada um, do cirurgião, do quadro do paciente. Não dá para você comparar um cirurgião extremamente experiente numa cirurgia aberta com um cirurgião que está começando a cirurgia robótica. Aí você vai ter um comprometimento também do método por conta da falta de experiência daquele que está tomando conta da máquina. Exatamente. O inverso também é verdadeiro. É verdadeiro. Isso é muito importante. São várias coisas que a gente tem que levar em consideração, mas eu acho que o mais importante disso tudo é que isso você tem que conversar com o seu paciente, você tem que individualizar o tratamento e essa decisão não é a sua, essa decisão é do paciente. Você, como médico, com o seu conhecimento científico, você tem que passar para ele as vantagens e desvantagens de cada método e quem vai decidir é ele, entendeu? Então tem paciente que, doutor, eu quero operar robótica, eu tenho dinheiro para isso, eu vou lá operar no Rio de Janeiro, eu gostei da técnica, quais são os resultados? Outros pacientes, quando você coloca para ele a possibilidade de fazer uma radioterapia e ele vai ter que sair de Friburgo, porque aqui não tem,
esse paciente ele muda de ideia, ele prefere fazer uma cirurgia, eu vou para o Rio, vou ter que ficar todo dia indo, vou ter que alugar um apartamento lá. Então, você tem que ponderar tudo isso. O paciente tem um risco cirúrgico elevado. É um paciente que talvez não vai ser interessante você submeter ele a uma cirurgia, seja cirurgia aberta ou seja uma cirurgia pelo robótica. estado geral dele, né? Exatamente, é um paciente que vai ter excelentes resultados com a radioterapia. Então não existe um tratamento padrão. Às vezes o que vai ser melhor para você não vai ser melhor para mim. E isso tudo tem que ser conversado com o paciente. Com a família, com o paciente. E entra, às vezes, talvez até uma indicação de uma braquiterapia. O paciente, ele não quer ir para o Rio, ficar fazendo as sessões, ele não quer fazer a cirurgia e ele preenche todos os critérios para fazer uma braquiterapia com bons resultados. E você pode propor. Então, você vai lá, vai fazer a braquiterapia, você não vai operar, você não vai precisar ficar fazendo sessões, vai fazer esse procedimento, vai voltar, mas aí você tem que estratificar muito bem, selecionar esses casos. Eu li alguma coisa, ou alguém me falou, de repente um colega seu, isso não me lembro quando foi, que próstatas extraídas de cadáveres de homens muito idosos, com autorização das famílias, sabendo que era para um estudo, se encontrou uma quantidade, um percentual grande de câncer nessas próstatas, e esses homens não morreram do câncer, eles morreram de infarto, de qualquer outra coisa. E aí alguém sugeriu que o câncer de próstata faria parte da história natural da próstata. Isso é uma verdade, né? Tanto que hoje a recomendação das sociedades, e quando o paciente ele tem uma expectativa de vida de menos de 10 anos, depois dos 75 anos, esse paciente tem uma expectativa de vida menor do que 10 anos, você não deve ficar fazendo avaliação da próstata. Ele vai morrer de outra causa. Todos nós, se nós formos viver até 100 anos, nós vamos ter um câncer de próstata, provavelmente indolente, e vamos morrer de outra causa. Baseado nisso, foi iniciado um tipo de conduta no câncer de próstata, que é extremamente, hoje, debatida, uma coisa que se a gente for ficar conversando aqui nos congressos, existem debates, que é a questão da observação vigilante. Existem casos até que você pode hoje não tratar esse câncer de próstata, pode você observar ativamente, porque a gente ainda não sabe, quando você faz um diagnóstico de câncer de próstata, dependendo dos critérios que você tem em mãos, você não tem muito como dizer se aquele é um câncer de próstata que vai evoluir muito rapidamente, ou é um câncer de próstata que você não sabe se você está diante de uma tartaruga, de uma lebre ou de um lince. Fórmula 1. E esse é o grande lance que a gente ainda não tem, como saber? De uma maneira mais concreta, né? Nós temos alguns dados do toque, do histopatológico, do PSA, que dizem para a gente, sua doença é de baixo risco, risco intermediário, alto risco para progressão, mas a gente não tem certeza disso. Então, aqueles pacientes com doença hoje de muito baixo risco, o PSA baixo, o toque sem alteração, a biópsia com bom prognóstico. Não tem história familiar também? Se você for juntar tudo isso, tá? Existem vários estudos hoje, várias instituições defendendo você acompanhar ativamente esse paciente, defendendo, né, alegando que esses pacientes, muito provavelmente, têm um câncer de próstata e que eles não vão ter problema com esse câncer de próstata. Só que isso é uma coisa relativamente nova. Imagine você conviver 20 anos com um câncer, tendo que fazer PSA regularmente, biópsia. E sempre em suspensa, né? E correndo o risco de chegar a um determinado momento. E olha, 5 anos depois, exatamente. Você não se encontra mais nesse grupo criterioso. Você vai ter que fazer todo o tratamento. Então, a grande verdade é que a gente precisa ainda, por mais que a medicina venha evoluindo, ainda falta muita coisa que a gente precisa saber. Muita gente fala também na capacidade imunológica de cada um que controla o crescimento daquele câncer ou não. Talvez homens com a grande imunidade vivam com aquilo e não apareça, enquanto pessoas com imunidade baixa para controle do tumor, né, tem uma evolução inesperada. Não só para o câncer de próstata, como
para outros tipos de cânceres e doenças, né? Meus amigos, nós estamos conversando aqui com o Dr. Rodrigo Barros, médico urologista, sobre o câncer de próstata e as doenças da próstata nesse Novembro Azul. Daqui a pouco a gente volta. Na Drogaria da Praça, você é sempre bem recebido e tem tudo o que precisa, além de contar com um farmacêutico à sua disposição para te ajudar com suas dúvidas sobre os medicamentos. E ainda tem o atendimento personalizado por telefone. Drogaria da Praça. Há 25 anos, cuidando da sua saúde. A Health Club oferece a você, sua família ou sua empresa plano de saúde com carência reduzida da Unimed Nova Friburgo com cobertura estadual e acesso ao hospital que é referência na região a partir de R$ 149,17 mensais. Aproveite, só quem tem plano da Health Club tem cobertura estadual e carência reduzida e ainda conta com toda a tranquilidade do Hospital Unimed Nova Friburgo. Ligue 2522-1668 e faça já sua adesão. Invista na qualidade de vida de quem você ama. A Pousada Outono trata com muito carinho e respeito aqueles que passaram a vida toda cuidando de você. Com uma equipe altamente especializada, oferecem aos idosos atividades terapêuticas e de lazer em um ambiente acolhedor, cercado pela natureza. Pousada Outono, o melhor em hospedagem e cuidados para a terceira idade. O amor maior é um investimento de longo prazo. A gente pega uma sementinha e deposita nela todo o carinho. Escolhe o melhor jardim para que ela cresça cercada de segurança, junto com outras sementes de amor. Cada uma cresce do seu jeito, mas os cuidados são os mesmos. E é na alegria de uma pontinha de sol que esse amor retorna em forma de sorriso. Pontinha de Sol, uma história de amor pela educação infantil. Estamos aí de volta, amigos, começando, aliás, o terceiro bloco do Muito Mais Saúde. E o Dr. Rodrigo vai falar para nós agora sobre a doença benigna da próstata. A próstata fica grande, incomoda, dá uma porção de incômodos ao homem, mas não é um câncer, né? E aí ele vai falar sobre o tratamento, o que se faz e como que se percebe a conduta, né? Né, Rodrigo? Vamos falar então sobre a doença benigna, a hiperplasia, o crescimento da próstata. A hiperplasia benigna da próstata é uma doença extremamente prevalente. Acredita-se que metade dos homens com mais de 50 anos vão ter algum grau de aumento da próstata. Uns vão ter sintomas, outros não. A próstata ela é uma glândula que fica logo embaixo da bexiga e o canal da uretra passa bem no meio dela. Então, quando ela começa a aumentar de volume, ela pode causar uma compressão, né, uma obstrução ao fluxo da urina. E isso vai se manifestar através de sintomas. O paciente vai ficar com jato fraco, começa a ter que fazer esforço para urinar, aí ele acaba de urinar, tem a sensação de que ainda ficou alguma coisa. Isso faz com que ele tenha que ir várias vezes no banheiro. À noite ele acordava uma vez para urinar, passa a acordar duas, aí vem o inverno, acorda três. Por vezes ele pode ter urgência, dá uma vontade de urinar e ele não consegue controlar, tem que ir correndo no banheiro. Então, todos esses são sintomas que podem estar relacionados ao aumento benigno da próstata. A próstata ela pesa em torno de 20 a 30 gramas e com a idade é natural que ela vá aumentando o seu peso. No entanto, esse peso, esse volume, não necessariamente ele vai estar relacionado na mesma proporção aos sintomas. É comum você ver um paciente com uma próstata discretamente aumentada, com 40 gramas, extremamente sintomático.
E às vezes você vê um paciente com a próstata bem mais aumentada, com 60, 70 gramas, e que não está sentindo nada. Então você deve levar muito em consideração não só o tamanho, mas aos sintomas. Eu estou falando isso por quê? Porque às vezes, né, o paciente que está assistindo, minha próstata está com 50, minha próstata está com 60. Estou urinando de noite várias vezes. Então isso causa, né, um certo temor, mas a gente não deve levar em consideração só ao peso. A maioria dos homens vai ter essa evolução com algum grau de aumento da próstata. E outra coisa também é não confundir que o aumento benigno da próstata possa se transformar num câncer de próstata. São duas situações, são duas doenças diferentes que, inclusive, você pode ter um câncer de próstata e uma hiperplasia prostática benigna associados. E quando você tem sintomas, quando você está diante de um homem com sintomas urinários, sintomas prostáticos, vamos dizer assim, é muito mais provável que esses sintomas sejam por conta de um aumento benigno do que do câncer de próstata, porque, como falamos anteriormente, o câncer de próstata não costuma dar sintoma. Então, às vezes, aquele cara que nunca procurou o médico, ele chega lá preocupado porque ele começou a urinar mal, começou a levantar, e estou com câncer de próstata. E, na verdade, é mais provável que ele esteja com uma hiperplasia benigna da próstata. A hiperplasia benigna, ela é mais rica em sintomas do que o câncer de próstata? Muito mais rica. Muito mais rica. Então isso já tranquiliza muita gente, né? Que deve ir ao médico, mas não precisa ficar apavorado. Se a gente for olhar dessa forma, ainda bem que a hiperplasia benigna dá algum sintoma e que faz com que esse paciente procure o médico. E como toda doença, se você procura um médico numa fase inicial, é mais simples de se tratar, né? Então o paciente procura o urologista, se ele tem algum sintoma, esses sintomas estão numa fase inicial, ele percebeu isso há alguns meses, e aí ele resolve procurar o urologista, você faz a sua rotina, o PSA, faz o toque, faz um ultrassom para ver o peso dessa próstata, ele está esvaziando bem a bexiga, e você chega à conclusão que ele tem sintomas urinários por conta desse aumento benigno da próstata. Quando você pega isso numa fase inicial, uma próstata que não está muito crescida, você consegue reverter essa situação através do tratamento medicamentoso. Cada vez menos hoje a gente vem operando a próstata para a hiperplasia benigna, porque a indústria farmacêutica vem evoluindo muito. Hoje nós temos medicamentos que relaxam o canal da próstata e faz o paciente urinar melhor. Nós temos medicamentos que a longo prazo vão diminuir o volume da próstata. Isso é muito importante porque você não só melhora os sintomas, como você evita a progressão da doença. Não adianta só você dar um remédio que ele vai urinar melhor e deixar essa próstata crescendo, 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 que vai chegar uma hora que o remédio vai falhar e ele vai acabar tendo que fazer uma cirurgia. E existe hoje a associação, né? Medicamentos que num comprimido só, você tem tanto a substância que vai fazer ele urinar melhor, vai melhorar os sintomas, vai relaxar a próstata e, ao mesmo tempo, aquela que vai reduzindo o volume da próstata. Uhum. Isso só é necessário que o paciente venha aderir ao tratamento, porque isso pode levar 1 ano, pode levar 2 anos, até você reverter essa hiperplasia benigna da próstata. Muitas pessoas, Rodrigo, se perguntam, né, e ficam às vezes querendo até ir a você para tirar essa dúvida. Quando você tem uma próstata grande, mas não por câncer, uma doença benigna, o tratamento cirúrgico, vamos dizer, melhor seria retirar a próstata ou através do canal urinário fazer uma ressecção, enfim, qual é a sua opinião? Isso vai depender do paciente, né? Vai depender do volume da próstata, por exemplo. De uma maneira geral, quando você faz uma ressecção endoscópica, que é a cirurgia que você realiza transuretral pelo canal da uretra, a gente consegue fazer uma ressecção adequada, abrir aquele canal que está obstruído, quando essa próstata ela tem até em torno de 80 gramas do seu peso, né? Isso mensurado pelo ultrassom. Quando o paciente deixa passar muito tempo e ultrapassa esse volume, se você for fazer uma ressecção pelo canal da uretra, o resultado não é bom, acaba ficando um tecido ainda
prostático, a melhora dos sintomas não é suficiente. E aí a indicação é de se fazer uma cirurgia aberta, ampla, né? Que também existe uma confusão que é completamente diferente da cirurgia radical da próstata. Do câncer, né? É uma cirurgia em que você vai só retirar parte da próstata que está crescida. Às vezes excesso. Tem até paciente que chega para você e fala assim: pô, doutor, por que você não tira logo essa próstata, que aí acaba com câncer, acaba com tudo? Mas se você tira toda a próstata, como é feito na cirurgia radical da próstata, você vai estar fazendo um tratamento muito mais agressivo, né? Onde as chances de incontinência, de impotência são muito mais elevadas. Então você vai fazer um tratamento pontual para abrir o canal da próstata, tirar só aquela parte da glândula que está crescida e obter o teu resultado, que é o paciente venha a urinar satisfatoriamente. E tudo se resolva de uma maneira satisfatória numa cirurgia que não precisa ser radical, né? Exatamente, exatamente. Mas, Rodrigo, isso aí é uma coisa que você vê muito no seu dia a dia de urologista? Antigamente, a gente escuta que os colegas mais velhos, numa época em que você não tinha muita medicação, bastava o doente ter próstata que ele era operado. Tem próstata, vamos indicar se cirurgia. Tinha algum sintomazinho, tinha próstata, ele era operado. E isso foi mudando, né, com as medicações, né, com a evolução da medicina, e cada vez menos a gente tem operado, apesar de que a gente ainda tenha muitos pacientes que chegam num ponto em que não respondem à medicação ou que já chegam numa retenção urinária, tendo que usar sonda, e você fica sem opção e acaba tendo que realizar o tratamento cirúrgico. Né? Meus amigos, nós estamos aqui, infelizmente, terminando o terceiro bloco do Muito Mais Saúde, onde conversamos com o Dr. Rodrigo Barros, um colega cirurgião e urologista, que veio aqui nos ajudar a falar alguma coisa para o Novembro Azul, que se comemora a luta de combate ao câncer da próstata. Rodrigo, eu agradeço muito a sua vinda aqui mais uma vez, essa sua colaboração ajuda demais as pessoas, né, os homens principalmente, que assistem o programa, porque tranquiliza e estimula que eles procurem, né? Então eu peço que você se despeça dos nossos amigos para nós terminarmos então. Bom, o prazer é meu. Eu espero que tenha ajudado de alguma forma, conscientizado a população, especialmente a população masculina, e que tenha estimulado, né, que cuidem da sua saúde, que procurem o urologista para que a gente consiga diminuir essa estatística, essa casuística de câncer de próstata e de mortalidade relacionada ao câncer de próstata. Muito obrigado, Rodrigo. Meus amigos, uma boa noite para vocês todos. Pensem bem nas palavras do Dr. Rodrigo, sigam os seus conselhos e semana que vem estaremos de volta. Boa noite. Programa Muito Mais Saúde. Oferecimento Drogaria da Praça. Há 25 anos cuidando da sua saúde. Implant Center, tratamentos odontológicos. Implantando sorrisos. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.